Já Rastafari! Saudações, navegantes da Rádio WRB de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou, Denis Albert, e esse é o programa Conexões, hoje recebendo a cantora e compositora Andréia Dacal, que vem lançando a sua nova música, Tribo do Leão, que também é tema do nosso programa Conexões de hoje. O programa Conexões é uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB, em parceria com o canal Resistência Inclusiva. Estamos multiplataformas pelos canais de comunicação do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB. O programa Conexões vai sempre ao vivo às quartas-feiras pelo canal Resistência Inclusiva, e vamos dar as saudações aos nossos navegantes convidados de hoje do programa Conexões, Andréia Dacal e o Já Reginaldo. Saudações, navegantes, tudo bem? Damos graças pelo convite, irmão Denis Albert, a todos os ouvintes que estão com a gente. Estamos aí para contar um pouquinho da nossa história, compartilhar com vocês a nossa vivência e aquilo que a gente possa inspirar a vocês aí do outro lado, a partir do nosso trabalho, do nosso humilde trabalho. Gratidão. Vamos saber um pouquinho sobre a cultura reggae e a sabedoria Rastafari. O programa Conexões, você acompanha o podcast pela Rádio WRB nesse sábado, dia 25, às 20 horas, www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB. Bom, como já é de praxe aqui do programa Conexões, minha querida Andréia e meu amigo Já Reginaldo, como nós falamos de inclusão, inclusive sempre a gente pede desculpas, porque quando a gente fala de inclusão, a gente deveria realmente ter aqui uma intérprete de Libras e todas as nossas postagens terem ali uma descrição para todos verem, mas infelizmente por motivos financeiros, de tecnologia também, a gente não consegue abranger todos. Mas, como a gente sempre faz aqui, para as pessoas que não podem nos ver na Rádio WRB e também para aquelas deficientes visuais, os cegos e de baixa visão, a gente faz a nossa autodescrição. Então, o Denis Albert continuou o mesmo, né? Eu sou branco, do cabelo curto, tenho os olhos claros, sou descendente de italiano, tenho um nariz um pouco avantajado, estou com uma camisa do Bob Marley, que é preta, e tem o Bob Marley, é um negro que está com uma touca com as cores da Jamaica, que é amarelo, vermelho e verde. E aqui no meu pescoço tem uma pedra da lua. Atrás de mim um guarda-roupa preto e à minha direita um filtro dos sonhos. O que é um filtro dos sonhos? Filtro dos sonhos é um círculo feito com os cipós da natureza, com fios entrelaçados, representando ali o filtro dos pensamentos negativos, somente deixando passar os pensamentos positivos. Então, vamos saber aí agora a autodescrição da nossa amiga Andréia e do nosso Já Reginaldo. Bem, sou cara pálida, desprovida de melanina, por fora, por dentro todos viemos de Eva, né, que era uma mulher africana, que já está provado pela ciência, e tenho 1,70 m, atrás de mim tem um leão pintado por Já Reginaldo, bem bonito, uma pintura, uma parede decorada, aqui com umas folhagens, umas folhas. Eu estou com uma blusa branca, uma calça preta, descalça. Eu gosto muito. E tenho um cabelo de dread, 1,5 m mais ou menos. Sou descendente na minha origem recente, papai, mamãe, vovô, vovó, né, de portugueses, espanhóis, mouros. Mas na minha descendência inicial, eu acredito que é de todos nós, viemos todos do mesmo papai e da mesma mamãe. Da Reginaldo pediu para eu descrever ele, está com um turbante verde, tem os cabelos dreadlocks dele guardadinhos também. Tem um óculos, está de óculos, também é um cara pálido, desprovido de melanina.
o africano, né, ancestral também, como a gente acredita. Alto, magro, tem um nariz de batatinha, usa óculos, tem um rostinho sorridente, tem uma barbinha, uma barbicha grande, sem corte, é de camisa preta, por dentro aqui uma camisa branca, tem um tambor Nayabing na frente dele para tocar para vocês. É isso aí, gente. Essa é a nossa descrição. Então eu peço que você embarque com a gente nessa viagem rumo ao mundo do Rastafari e da música reggae com a Andréa Dacal e o Já Reginaldo. E eu já começo citando uma frase de Bob Marley: não ganhe o mundo e perca a sua alma. Sabedoria é melhor que prata e ouro. Andréa Dacal, cantora e compositora, sua música fazem uma ponte entre o Brasil, a Europa e a Jamaica, misturando reggae, raga, dub, rap e MPB com uma veia experimental e autoral. Andréa Dacal, de onde veio a inspiração e o que te motivou a compor esse single Tribo do Leão, que fala sobre o que é verdadeiramente ser Rastafari através de sua filosofia e, ao mesmo tempo, trata de temas sociais. Inclusive, a galera vai ouvir no intervalo do programa Conexões na Rádio WRB a música Tribo do Leão completa para vocês. Então, de onde veio essa inspiração, Andréia? Primeiramente, eu queria trazer esse caráter pro reggae, né? Que Bob Marley, inclusive, uma inspiração muito dele também, que ele tem uma frase, quando ele... Uma entrevista no YouTube tem, quem procurar legal vai encontrar uma das muitas entrevistas que tem traduzida. E aí o repórter pergunta para ele, o que é o reggae? O que é o Rasta? O que o Rastafari quer dizer com o reggae? E aí ele fala que o reggae é um movimento da massa, do povo, lutando, trabalhando, resistindo, né? Que é essa resistência diária mesmo, sofrida, que remete, vamos dizer, à lotação, a pessoa acordando cedo e tendo que ter aquela disciplina independente do que aconteça, né, das notícias ruins que a gente recebe dos nossos governantes, do descaso, né, diário, né? E ele que diz que o reggae era essa música para trazer esse movimento da massa, esse lamento, essa força. E até ele fez assim, né, mostrando o movimento da dança, como esse movimento da peleja mesmo, de andar, né, de resistir. E eu queria trazer reforçar isso, esse olhar. Primeiro porque é assim que a gente vê também, é assim que a gente sente. Essa disciplina, a gente se cobra, a gente se alimenta, se revigora dela. Ela é a tradução do que o povo mesmo, né, que é disciplinado, que mantém a sua meditação, que a gente quis dizer ali, né, sua força espiritual, para resistir às atribulações diárias, né, a toda humilhação, né, que a população em geral passa todo dia, né, com o sistema corrupto, né, com a falta de humanidade mesmo, dependendo da qual posição da pirâmide social você se encontra, né? Então, a gente queria reforçar esse caráter. Por quê? Porque pela ascensão do reggae junto à sociedade urbano-industrial, cultura de massa, sociedade de consumo, né, alcançando esse apogeu que o reggae alcançou, que é o lado positivo, que aí a gente também teve essa mensagem, essa sabedoria, podendo chegar a muitas pessoas, mas tem um outro lado também, né, que é o estereótipo, que é a mercantilização extrema, que é a falta de cuidado e preocupação da indústria que comercializa o reggae e toda a sua engenharia de sistema atrelada a essa distribuição e massificação, que não tem o cuidado, né, em manter os fundamentos, o conhecimento, né, preservado. Então, acaba que o estereótipo, para poder ser mais palatável, poder ser mais consumido por qualquer pessoa sem muito questionamento, fica muito forte. E há um estereótipo muito forte associado ao reggae, ao Rastafari. E a gente quis pegar firme aí nesse ponto e trazer esse caráter do trabalhador, né, da resistência, que Bob Marley também deixou bem forte nas suas músicas ao longo da história. Sim. Do autoconhecimento e da vida reta e saudável.
Essa é a filosofia reggae, né? Exatamente. Eu acredito que já estamos multiplataformas pelos canais de comunicação do Grupo Comunicação e Pesquisa. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo ao vivo e estarão nos ouvindo pela Rádio WRB. Estamos aqui com o programa Conexões, hoje recebendo a cantora e compositora Andréa da Cal, seu companheiro já Reginaldo, falando um pouquinho da sua nova música, Tribo do Leão, seu single, que é tema do nosso programa Conexões de hoje. E hoje, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o trabalho da Andréa da Cal, sobre a nova música Tribo do Leão, que você vai escutar um pedacinho daqui a pouquinho, a Andréa da Cal e o Reginaldo, o Dia Reginaldo, vão tocar um pedacinho pra gente, mas no intervalo, lá na Rádio WRB, você vai acompanhar ela completa. E na descrição desse vídeo você também tem todas as redes sociais da Andréa da Cal e o trabalho dela através do site e também dos aplicativos que você pode acompanhar todas as músicas, inclusive o novo single Tribo do Leão, que é uma música forte que fala sobre um tema firme que traz uma sabedoria para iluminar a mente das pessoas que tem esse paradigma desse estereótipo, né, de julgar a pessoa pelo aquilo que ela acredita, aquilo que ela professa, né, aquilo que ela aparenta, na verdade, André. Bom, Andréia, com isso, consegue afirmar sua identidade e personalidade de forma original à sua obra. André, você já compôs 3 álbuns: o Caos e Descontrole, o Paradoxo e a Afirmativa. Fala um pouquinho do começo da sua carreira, como que você começou aí com o Dia Reginaldo, desses trabalhos anteriores aí. Eu digo assim, eu iniciei na poesia, escrevendo e expressando minha indignação, os meus questionamentos ainda criança, né? E aí, na adolescência, que eu tive acesso ao violão e também a outras linguagens musicais, como as linguagens musicais mais urbanas, as vertentes eletrônicas do reggae também, como o dub. Né? Então, lá, 10 anos depois de muito experimentar com banda, começar a compor desde 14 anos e tal, eu consegui, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, fazer o Caos de Descontrole. Isso em 2006. Iniciei em 2007, né, que foi lançado inteiro, mas em 2006 eu comecei a soltar as músicas. E eu comecei ele em 2005, mas eu já tinha esse rascunho desde o ano 2000, mais ou menos. Então foi um processo bem lento esse primeiro disco. Importante também, foi bem laboratorial e sem grandes pretensões. Eu sabia que eu tinha que fazer um disco com 10 faixas inteiro, com começo, meio e fim, com capa, com tudo que eu tinha aprendido até ali dentro do underground, né? Dessa escola da música. Não dessa escala do mainstream, mas que você tenta fazer tudo dentro do melhor possível, dentro com poucas ferramentas, que você tem acesso. E aí, o primeiro disco, a internet já estava, né, mais desenvolvida ali, em 2005, 2006. Eu já vinha utilizando a internet desde 98. E foi um processo intuitivo, né, e introspectivo também. Eu vi na internet uma possibilidade de semear, de jogar as sementes e ver o que o universo, né, o que aquilo chegando no solo, que é o coração de cada um, ia me retornar para saber se eu continuava naquilo ou não, né? E eu tive muitas surpresas nesse primeiro álbum, quando eu joguei no MySpace as músicas. Começou a acontecer um movimento orgânico e natural pela internet, até muito maior do que no físico, em volta de mim, com as pessoas que estavam tendo acesso à obra. E aí eu comecei a ter mais confiança ainda, porque a gente começa a perceber que, às vezes, aquilo que a gente faz não é necessariamente para o nosso quintal, mas que tem uma utilidade, sim, para um mundo que você, às vezes, desconhece. E eu assumi essa ideia também, eu assumi essa convicção, e é de explicar, porque é tudo um processo muito intuitivo. E apesar de também ser muito racional, porque eu concretizei, né? Eu fui indo, fazendo, realizando, mas sem esse planejamento, como eu vejo hoje em dia. Eu acompanho muito trabalho voltado para artistas independentes e tal, e é tudo muito pragmático, tudo muito planejado, né? Há uma engenharia, um método.
E apesar de eu ter tido os meus métodos, de alguma maneira, né, utilizando as coisas que eu ia aprendendo, não teve essa frieza, ou esse pragmatismo, e nem esse planejamento pensando em curto, médio e longo prazo. Não, eu dei respostas ao que eu ia recebendo como resposta e continuando. E com isso, eu me cobrei, consegui fazer o afirmativo em 2010, continuou dando muito retorno dessa forma espontânea. Eu continuei dentro da minha limitação, mas o máximo possível continuei ali entregando para o público que foi chegando e firmando. Com isso, até 2000, aí tive oportunidade no exterior, por quê? Porque foi pulverizado para fora e os selos internacionais ligados à Creative Commons, que era uma política de livre distribuição da internet, que começou ali em 2006, 2007, deu muito certo lá na França, e as rádios que tiveram acesso através do MySpace, alguns produtores do underground, do dub, da música eletrônica, tiveram acesso ao meu trabalho, eu comecei a trabalhar à distância. Então, tem vários parceiros musicais que fazem parte desse disco Afirmativa e Paradoxo, inclusive que eu nunca vi na vida, até hoje, mas que trabalharam 2 anos, às vezes, ali pela internet, à distância, e o meu trabalho virou vitrine e portfólio para eles, e o meu, e vice-versa. Então, essa era a grande sacada, a gente trabalhar, criar um projeto, realizar, distribuir, e cada ambos terem esses portfólios. E a gente conseguiu com isso muita coisa. Com isso, eu fui chamada para esse festival na França, fui a Macau, isso ali entre 2010 e 2011. Né? Na sequência disso, em 2012, eu fui chamada pela internet para participar do selo jamaicano Chop Chop Production. Aí eu migrei, né? Saí desse núcleo mais eletrônico do reggae dub da Europa, underground, ali, dos selos de distribuição, e fui contribuir para esse selo da Jamaica, John Marcos, aí onde tem essa safra de singles. Né? Em 2014, eu e o Reginaldo focamos na nossa página ali da Andréa da Cal, né? Porque a gente viu, o Reginaldo, foi muita percepção dele mesmo, que meu perfil estava todo espalhado. Então, tinha muita gente me acompanhando no pessoal, estava tudo muito pulverizado, estava difícil de acompanhar o tempo que tinha chegado ali, com todo mundo muito organizado dentro dessas carreiras que eu expliquei, tudo muito, né? Assim, o meu trabalho estava muito espalhado. Aí a gente focou na página de Facebook, eu já tinha desde 2009, mas que estava meio devagar. E aí a gente começou a trabalhar a página, e com projetos mais orgânicos e acústicos, e lançando os símbolos, que é essa safra de 2014 para cá. Reggae Music autoral da melhor qualidade você encontra aí na página que o Diego Messias está mostrando na tela, www.andreadacal.com.br, correto? Você acessa lá e confere. Tem mais de 200 artigos aí também para a galera ler. Beleza, vale a pena conferir. Trabalho autoral, uma mensagem positiva, o que não é diferente, porque as pessoas sempre associam a música reggae, né? Aquele estereótipo, como a gente estava falando, o que é muito ao contrário, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir um pouquinho o trabalho de vocês, da música Tribo do Leão. Por gentileza, vocês poderiam dar uma palhinha pra gente? Vamos lá! Então, ela foi lançada agora, né, recentemente, em março de 2023. É a primeira dessa safra de 2026. Mas reggae menos guerra, reggae é terapia, música e filosofia. Quem é raiz gosta do que é natural. Não curte álcool, vive radical. Não usa crack, lança cocaína, nada que maltrata. Cogumelo, bala, doce, alucinação, desse mal se afasta. Porque rasta não tem nada de doidona ou doidão. Oh, não.
filhas do Senhor da criação, da tribo do leão de Judá. Mas é que menos guerra que é terapia, música e filosofia. Quem é raiz, nós tanto que é natural. No cultural convive, Santa que lança cocaína, nada que maltrata. Cogumelo, bala, doce, alucinação, desse mal se afasta. Porque basta não tem nada de doidão no doidão. Oh, não. Segue firme todo dia, mantendo a meditação. E com o suor do seu trabalho, com a força das tuas mãos, semeia e conquista o abençoado pão. Semeia e conquista o abençoado pão. Basta não está perdido, nem se esconde como um ladrão. Oh, não. Somos filhos e filhas do Senhor da criação, da tribo do leão de Judá. Mas pegue menos guerra. Já Rastafari! Reggae music de primeira qualidade, com uma mensagem consciente. Você se ligou na letra, meu brother? Você que está assistindo aí? Você acha que o Rasta é doidão, né? Você se ligou na letra, né, meu brother? Então você se liga aí que você vai aprender um pouquinho hoje da cultura reggae music e da sabedoria Rastafari. Se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho, sobre a Andrea da Cal, sobre a música, sobre o novo trabalho Tribo do Leão, novo single da Andrea, pode deixar nos comentários que o Diego Messias colocará para que a gente faça para os nossos convidados. E você que está nos ouvindo pela rádio WRB também, os convido a conhecer o trabalho da Andrea da Cal e conhecer as nossas plataformas de conteúdo. Andrea da Cal atuou em inúmeras frentes de trabalho para a disseminação da produção musical underground em sua cidade natal. Lógico, nascida em Niterói, iniciou sua carreira artística em 1996. De lá para cá, lançou 3 discos, singles, e está trabalhando nas novas composições do seu 4º álbum. Andrea da Cal, você agora está lançando uma música por vez. Por que essa mudança? Na sua opinião, está mudando o mercado musical e não está mais sendo evidência para os artistas lançar álbuns com várias músicas e lançar uma música de cada vez? O que você acha? O que você atribui essa tendência? Uma coisa que é importante a gente lembrar, né, ou reforçar, ou entender para quem esse assunto é novo, é que a indústria musical ela está sempre ligada às mudanças tecnológicas. A gente que ama música e tal, a gente acaba esquecendo como que a música chega para a gente. É através de uma indústria extremamente complexa, né, e cheia de ramificações. Então, ela sempre está associada às tecnologias. Então, a indústria da música mudou muito nos últimos 20 anos. Mudou a partir das próprias matrizes, né? A gente aí, se você pensar 30 anos atrás, como que era o consumo de música? Né? Há 40. Então, você via lá o vinil, né? O vinil tinha loja de vinil para tudo quanto era lado. De repente, né? Não foi de repente, é um processo, mas a gente parece que percebe como se fosse assim, né? De repente, todas as lojas de vinil começam a fechar ou só sobram aquelas que trabalham o vinil como uma relíquia,
peça para colecionador, mas antes era lojas de departamento, né, que você tinha acesso à música via vinil. Depois veio o quê? Veio as fitas cassete, com um bom tempo também, sendo a grande forma, né, de consumo de música. Depois vieram os CDs, que permaneceu por muito tempo. Lá para o pós-2000 ali, o CD começou, né, a cair cada vez mais e veio a questão do streaming. Mesmo na alta indústria, você pode perceber que essa questão do single já está... mesmo quem tem grandes recursos, né, já tem gravadora, aqueles estúdios, aquelas verbas gigantes, já não estão fazendo tantos álbuns. Agora, você imagina, né, na escala do independente, a dificuldade. Hoje, quando eu lembro que eu consegui fazer lá o cálculo de controle, o Afirmativa com 10 faixas e 10 produtores diferentes, praticamente cada faixa, demorou quase 3 anos, quer dizer, um trabalho muito lento, rebuscado. Hoje, na velocidade que tudo está acontecendo, hoje, já digo, né, nos últimos 10 anos aí, teria que ter muito um recurso, né, um tempo, e na escala do pequenininho aqui é muito complexo isso. Imagina se já está sendo difícil lá em cima, imagina na escala do independente, do autônomo. Eu nem gosto de falar independente, eu gosto de separar autônomo. Autônomo por quê? Porque às vezes você faz tudo que um selo faz, tudo que uma gravadora faz, mas você é um artista dentro desse escritório. E esses selos que os artistas falam, eu sou independente, ele está dentro de um escritório, às vezes com 20, 30 artistas e 10 funcionários. E ele diz, eu sou independente. Então, tem muito artista autônomo falando que é independente, só que a escala é completamente diferente, porque ele ou eu, o escritório, vamos dizer assim. Né? Então, agora respondendo a parte artística, o que a gente tenta fazer? O que eu vejo? Cada álbum, cada disco hoje, cada música, eu trago a mesma força que eu trazia num álbum, só que tudo numa música só. Então, é uma obra acabada, de começo, meio e fim. Só que quando você vai ver, depois que você lançou durante um ano, 3, 4, 5 músicas, ou 10 que você consiga, você consegue ver que tem uma conexão entre cada música, formando aquela ideia que a gente tinha do álbum antigamente. Que é que uma música acaba reforçando, complementando a outra e trazendo um corpo único. E acaba acontecendo isso depois que você vê os últimos singles lançados. Você consegue também ter essa sensação do álbum. Mas aí vai muito de quem está consumindo sua música, de não te abandonar. Você acha que esse foi devido... E ver, pô, o que a Andréia vai fazer nessa próxima aí? O que ela vai me aprontar? O que ela vai trazer? O que incomodou? O que provocou ela? Que ela sentiu que é importante compartilhar com o público. Né? Aí Verdade. começa a ser muito mais disso. É instigante, porque a gente sempre fica naquela vontade, né? naquela ansiedade de qual será a mensagem que vai vir no novo trabalho da Andréia Dacal, né? Agora, essa conversa me fez lembrar de um ponto que eu acho que pode ser interessante para você e para os ouvintes. Sim, que é o seguinte, sim. Antes, os artistas de música, eles não tinham uma relação, para além do disco e do show, tão intensa como a gente tem hoje. Essa é a diferença. Tipo, se antes ele podia entregar um álbum, que ele ficava ali um ano, transbordando, compondo, uma coisa muito mais para ele, para quem trabalhava com ele. E depois ele entregava aquela coisa toda acabada, bonita, fechada, para o público. Hoje você pode acompanhar o processo. E eu acho muito interessante o público poder também vivenciar e acompanhar o conteúdo que o artista se alimenta todo dia para poder fazer aquela obra. Então, Você acha que foi devido... Você acha que foi devido à internet? Foi devido à internet? Foi devido ao advento da internet que isso mudou muito, na sua opinião? Sim, porque se não fosse a internet... Eu falei da tecnologia. Foi a tecnologia. Conforme a tecnologia vai avançando, a música, quem faz música, quem entrega a música para o povo, né, que está ali conectado nesses veículos para poder receber, você também tem que ir naturalmente, né, se adaptando. Melhorou? Melhorou para o artista autoral? Oi? Da Reginaldo falou uma coisa aqui. Independente de tudo, ele continua preferindo os discos. Boa, Reginaldo. Boa, meu parceiro, eu também.
Eu também. O som do disco né, remete, né? É muito legal. É muito Pois é, bom. então, você está no programa Conexões hoje, recebendo a cantora e compositora Andréa Dacal e o seu companheiro Já Reginaldo, lançando a sua nova música Tribo do Leão, seu novo single, que é tema do nosso programa Conexões de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão ao vivo conosco aqui multiplataformas pelos canais do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB. Pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida sobre o trabalho da Andréa Dacal, sobre a sua nova música, que a gente coloca aqui para ela. E agora, a gente vai para os intervalos do programa Conexões na Rádio WRB e você fica com a música completa, Tribo do Leão, aí na Rádio WRB, e daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o programa Conexões, hoje recebendo a cantora e compositora Andréa Dacal, lançando sua nova música Tribo do Leão, seu single que é tema do nosso programa de hoje, a gente falar sobre esse lançamento, sobre a música, sobre a cultura reggae e a sabedoria Rastafari. Andréa Dacal, você já tocou pela França, pela Bélgica, Macau, China e em Marrocos. Está sempre em movimento, antenada na economia criativa e no bom uso da grande rede e das ferramentas multimídia para a difusão da sua música e do seu trabalho. Agora eu quero saber de você e do Dia Reginaldo como o reggae e a cultura Rastafari entraram na vida de vocês e qual a diferença que isso fez nos seus valores e no seu caminho como peregrina. Ah lá, fica aí, ó, a dica da música Sentinela e Peregrina. Confere lá nas redes da Andréa Dacal. O reggae ele é uma música espiritual, né? Ele é uma música espiritualizada, né? Tem gente que vai falar, é uma música gospel, esse termo é muito atrelado a determinadas denominações, né? Eu gosto de usar que é uma música espiritualizada, é uma música que tem sim uma fundamentação em uma escola espiritual específica, né? Que tem valores que a gente pode estar associando ao cristianismo, né? Também tem a influência do judaísmo, tem das próprias matrizes africanas, né? Da fé, há um sincretismo ali, mas basicamente, né, são valores cristãos, ela está ali atrelada, né, ao que a gente entende. Então, é uma música que traz valores, que traz resgate histórico, que traz um olhar muito importante para um recorte histórico da história da humanidade, que é ofuscada, né, no sistema educacional que a gente tem, pela cultura que a gente recebe também, a cultura de massa, né, que eu gosto dessa cultura globalizada, né, predominante. Então, ele ativa várias chaves, né? Ele desperta várias sensibilidades em quem já tem aquele incômodo ali com as coisas que vê, né? Com quem já tem desperta aquele sentimento de que há uma injustiça no ar, não uma injustiça contra si, mas uma injustiça que se remete às gerações e gerações, que isso é um problema para a paz, que isso é um problema para a felicidade, né, para o bem-estar comum de todas as pessoas. Então, eu acredito que as pessoas que são tocadas pelo reggae, que têm a sabedoria Rastafari, né, intrínseca, porque eu digo que o reggae é um veículo foi um veículo da sabedoria Rastafari, né? Você se sente sensibilizado. Então, ela acaba te resgatando, te trazendo para um lugar de reflexão, para um local de aprimoramento, né? E aconteceu isso. É um processo gradual, porque a gente recebe ela no meio da confusão, né? No meio da cultura de massa. Como que a gente conheceu o reggae? Através dos grandes veículos, né? Então, chega junto com tudo, chega junto com todo o lixo cultural. E é a gente que tem que aprender a discernir, a filtrar e a aceitar o convite que o reggae Rastafari faz de ir atrás dessas outras coisas, desses fundamentos. Isso vai acontecendo com o tempo. Sim, Então, já dizia... Foi um grande sentimento de indignação. Eu era muito indignada. Eu, adolescente que teve o primeiro contato com reggae, lá pelos 14 anos,
eu era extremamente revoltada e indignada. Eu era uma roqueira brava. Geral. Sim. Mas o reggae é o roots rock reggae, né? É o rock espiritual. É o rock da Sim, Jamaica. sim, Então, é o geralmente, né? rebelde, Ah, é o rebelde que ele sai do aspecto material, de culpar as coisas daqui, e consegue entender que a guerra ela não é essa que a gente vê aqui. A geopolítica, a história, isso tudo é importante para a gente entender esse mundo. Mas a gente também tem que entender o que influencia esse mundo, né? Que é onde a mensagem Rastafari ela te traz de volta para essa reflexão espiritual, né? Do que está além da matéria. Por que isso tudo acontece? Que há um caos interno no ser humano, que há um abismo, né? Porque há uma fragilidade, que há uma revolta mal canalizada, porque se fosse uma bem canalizada, quem sabe a gente não utilizaria esse movimento de indignação para, né, transformações positivas. Então, é a partir daí que... Geralmente as grandes transformações elas nascem a partir da manifestação dessa revolta através da arte, assim como fez Bob, assim como faz você e assim como faz outros artistas, tanto através da música quanto através das suas artes em suas mais diversas formas. E é isso que o Bob nos disse aqui, ó, frases do Bob. O reggae não é para ser ouvido, é para se sentir. Quem não sente, não o conhece, porque ele vem com essa mensagem social, com essa sabedoria de despertar da pessoa, para a pessoa se autoconhecer com toda certeza. Tá aí ele na tela aí, o nosso rei Bob. Essa é a fórmula da cantora e poetisa que também já foi skatista, geógrafa e jornalista cultural. Olha só você, hein? André da Cal com esses dread de 1,5 m, hein? Jornalista cultural. Que legal, hein? Parabéns, hein? André da Cal, você que já levou sua música reggae a vários países. É diferente o entendimento das pessoas em outros países sobre o verdadeiro significado da fé rasta e a sabedoria da filosofia de vida Rastafari através da música reggae como meditação, assim como traz a sua música Tribo do Leão? Eu acho que existe meio que uma coisa meio homogeneizada mesmo, no geral, que a pessoa fica um pouco na parte mais genérica mesmo, da positiva vibração, né, da sensibilização que ela sente com a música e tal. Mas são poucas as pessoas que aceitam esse convite de se aprofundar mais, né? Mas, de qualquer maneira, há uma sensibilização, que é isso que o Bob Marley falou, né? A pessoa se sente sensibilizada porque toca partes, né, do humano, que todos nós temos. Agora, se aprofundar mais e tentar quebrar esses estereótipos é um processo que depende muito de cada um, né? Do desprendimento e da vontade mesmo de entender com mais profundidade, menos superficialidade, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, não muda tanto assim, não. As pessoas são muito interessadas na vibe, né? Sente que a mensagem é uma mensagem rica, que traz uma reflexão mais aprofundada, que não é aquela coisa só oba-oba. E isso sim, as pessoas buscam isso no reggae. Agora, essa quebra de estereótipo aí já é um processo mais, acho que mais da vivência mesmo, e você vai se desfazendo desses estereótipos que são muito arraigados, que vêm junto com a música, vêm junto com a manifestação cultural, vêm junto com aquela fase inicial que a gente tem contato, né, com a música. Sim, muito interessante. E eu tenho acompanhado as suas postagens, lógico, sempre desde que eu conheci o seu trabalho, tenho pesquisado e visto, ouvido suas músicas, né? Visto seus vídeos, e você acabou relatando que num período quando você começou a trazer realmente a sabedoria Rastafari, quais os ensinamentos que traz, né, através da cultura reggae, porque, na sua opinião, a partir do momento que você começou a trazer os verdadeiros ensinamentos da filosofia rasta,
como a meditação através dos salmos, a não ingestão e o consumo de álcools e outras substâncias, como cigarro, que fazem mal à saúde, que muita gente, né, pensa que o Rasta, né, é isso, mas não, o Rasta é totalmente contra isso. E serem verdadeiros e retos, né, com suas atitudes moralmente. Porque, na sua opinião, uma parte dessas pessoas começaram a se desinteressar do conteúdo, né, quando você começou a trazer realmente a verdadeira sabedoria Rastafari? A parte das frases, a filosofia, o pessoal gosta bastante. A história também, ele traz bastante engajamento. Mas o salmo em si, foi quando eu comecei a fazer a série dos salmos, realmente houve começou a haver uma debandada, um pouco de seguidor. Porque as pessoas caíram nessa coisa meio mitificada do Rastafari, né? E aí, quando você traz, a gente pergunta assim, qual livro? Traz uma meditação. E aí, quando você fala, é a Bíblia. Tem gente que fala, mas como assim a Bíblia? É a Bíblia. Se você for lá pegar as letras de Bob Marley, foi quando a gente começou a trazer também essa parte. Várias letras de Bob Marley, uma nem duas. Eu fiz um vídeo especial sobre isso. Falei sobre 5 músicas. Só que tem dezenas. São partes e interpretações da Bíblia. Né? Ele foi um grande difusor, né, dessa importância da Bíblia enquanto um livro, um código de conduta, né? E aí essa galera que está com aquela ideia de que o reggae, o Rasta é doidão, o Bob é doidão, eles ficam em choque. Mas como assim Bíblia? Para nós que sabemos que o livro do Rastafari, um dos principais livros, né, se não o principal, é a Bíblia, como assim as pessoas não sabem? Mas muita gente não sabe e muita gente não gosta muito dessa associação, mas é a associação que é. A gente não tem que inventar uma história que nos agrade, a gente tem que contar a história tal como ela é, buscando ter critério, né, e respeito com os processos que estão atrelados às histórias verdadeiras, né? E a questão do salmo é a mesma coisa. Não tem meditação mais ligada à fé Rastafari e à disciplina diária do que a leitura de salmos. E aí, quando você fala isso, mas você às vezes está esperando uma coisa apoteótica, ou uma diferente. coisa ritualística. Lúdica, uma coisa lúdica, né? Mais lúdica, exatamente, né? Ou, enfim. E aí vem uma coisa simples, que é a leitura de salmos, né? Que tem uma mensagem ali bem forte, muitas vezes, que vai tocar, às vezes, no seu caráter, que às vezes você está, né, fazendo umas coisas ali, você vai ler o salmo, vai queimar, que é o fogo que o Rastafari fala, né? Nossa, o fogo vai queimar, que aquilo que você não está fazendo legal, aquilo que você está em dúvida, não vai te incomodar, e é para incomodar mesmo, né? É para isso mesmo, é para a gente ir limpando, né, essas falhas, esses possíveis desvios. E aí muita gente fica só nessa coisa do entretenimento, né? Que o reggae também está ligado ao entretenimento, né? E aí Sim. as pessoas entram em choque. Mas é um processo natural, é onde a gente separa o joio do trigo. Pois é, então, a grande maioria de alguns canais que falam realmente, né, com verdade, vem trazendo uma sabedoria de estudos para que a pessoa se autoconheça, infelizmente não tem muito interesse, as pessoas querem futilidade, infelizmente. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que nos acompanham ao vivo pelos canais do Grupo Comunicação e Pesquisa aqui pelo Facebook. A gente está recebendo a cantora e compositora Andréa Dacal, hoje aqui no programa Conexões, lançando sua nova música, Tribo do Leão, reggae de primeira qualidade, sabedoria Rastafari, com a Andréa Dacal, hoje aqui no programa Conexões. Se você estiver gostando, deixa seu like e compartilha para que mais pessoas possam conhecer o trabalho da Andréa Dacal, principalmente essa nova música que traz uma mensagem profunda. Você vai ouvir, tá aqui na descrição. André Dacal, qual a diferença do reggae roots, porque roots, e quem é Já? Que a gente sempre fala, né? Já bless, que é Já, né? Salve Já. Muita gente fala sem saber o que é o Já. E quem foi o Haile Selassie?
Tá, vamos lá. Tem já a melhor maneira de explicar é Deus, monoteísta, é o mesmo que você vai entender ali da Bíblia, né? Da história de Abraão e Isaac e Jacó, é aquela história da Bíblia ali, já Jeová. Tem gente que quando a gente fala isso também, vem falar, não é isso, é isso. Enfim, pesquisa, busca todas as referências concretas que você vai ver que é. Não sou especialista em hebraico, mas tem tudo bonitinho, não é no Google, não é só no Wikipédia, não, tá, gente? Vocês encontram teses, artigos científicos falando de tudo isso. Então, assim, resumindo, Já é Jeová, né? É uma adaptação linguística, né? E dentro da Jamaica, no contexto linguístico, ficou atribuído Já. Então, a comunidade se reencontrou, né, com a sabedoria bíblica, a partir de Rastafari, a gente fala Já também, né, para poder remeter à escola espiritual, onde a gente retornou para essa sabedoria, onde a gente se reencontrou, né, com o legado bíblico, a partir da interpretação e do trabalho dos Rastafaris, né, em fazer essa reapresentação da Bíblia. Eu gosto de falar isso também, porque Bob Marley tem uma fala dele que eu gosto muito. Uma dessas entrevistas que tem traduzidas no YouTube também, o cara pergunta para ele alguma coisa relacionada a isso também, questionando, sabe? Mas vocês leem a Bíblia, né? Como assim? Que história é essa, né? Que são esses caras meio doidão aí, se descobrindo Bíblia. Que história é essa? O repórter lá europeu, né? Todo pá, perguntando para ele. E aí ele fala assim, olha... ele fala assim, pô, essa galera toda branca da Europa indo atrás de vocês e ouvindo essas mensagens de reggae, coisa de Bíblia. Como assim, né? E aí ele explica porque esses jovens, todas essas pessoas, eles ouviram as histórias bíblicas, eles aprenderam, não pela perspectiva que a gente aprendeu aqui na nossa terra, na Jamaica e tal, foi uma perspectiva do cristão com um olhar africano. Vocês aprenderam a perspectiva europeia, né? Então, ou através do catolicismo de Roma, ou através da escola luterana, através do protestantismo, e é diferente. E vocês também sabem, muitas dessas pessoas sabem o que aconteceu, como Deus, né, como a Bíblia foi usada para invadir outras terras, sacrificar povos. Então, isso gera uma aversão à Bíblia. E ele explica isso de um jeito bem... Isso gera até uma revolta. Então, para que? Como assim? Mas eles explicando isso, aquele povo que, vamos dizer, que o cara pálido, que o homem branco, o cristão tradicional do Ocidente, que aprendeu com essas vertentes sobre a Bíblia, ver aquele povo, que em tese foi o povo que foi massacrado, foi humilhado, né, por esse processo de colonização que foi junto com a fé, que utilizou, né, da Bíblia de forma disfuncional, né, de forma errada, com um plano de poder, né, político, territorial e materialista. E de repente, você vê o que eles trazem da Bíblia é revolucionário, né? É diferente, é transformador. E é isso que o Bob Marley fala, é por isso que eles vêm ouvir com a gente. Porque eles estão redescobrindo essa Bíblia, estão redescobrindo essa história. E é a gente que está contando, né? E é isso que é importante, porque a gente tem a ideia errônea, o que o reggae traz é isso, é a perspectiva africana. O que o Rastafari traz é a perspectiva da fé e de Cristo por um olhar totalmente diferente do que a gente recebeu no Ocidente. É prático, é cotidiano, né? É vivo, né? Então é contextualizado com o tempo agora, não é distante, não é institucional, é orgânico. Mensagem positiva. Mensagem positiva, edificante, mas tem tudo a ver com o cristianismo. Palavras do Bob. Não tocamos para agradar os críticos. Tocamos o que queremos, quando queremos e o quanto queremos. E temos motivos para tocar. Já Reginaldo e Andréa da Cal, vocês tocam para quem? Vocês tocam para vocês, para agradar vocês, ou vocês pensam também mais no público? Eu penso em cumprir o serviço. Eu acho que ninguém nasce com uma aptidão, um dom, uma habilidade, se não for para ser utilizada a serviço. De si, não, do público. De
todo, da sociedade, da comunidade. Então, o que eu busco fazer é cumprir isso que eu entendi que eu tinha que, claro, que eu tive que desenvolver, e a gente tem que desenvolver todos os dias, mas que eu entendi que era um presente, né? Que era algo, uma ferramenta, mas que eu não posso ficar só para mim. Então, eu busco manter essa atividade, né? Me manter fazendo isso. Que eu acredito que é importante para o meu espírito, para que eu me desenvolva nessa terra enquanto eu estou por aqui, e porque eu acredito que tem uma finalidade também para a sociedade que eu nasci. Para quem é, onde está, aí eu já não sei. Eu me coloco de prontidão a serviço, dentro da minha possibilidade, dentro da minha condição. O Dia Reginaldo me contribui imensamente para isso, né? Para que eu consiga continuar com esse serviço, né? Acho que é isso, gente. Que agrada muito, que é um trabalho magnífico, autoral, que você coloca o coração, vocês, né? Desculpa, vocês colocam o coração na música e no trabalho de vocês, e que eu, pessoalmente, me identifico muito, e muitas pessoas também se identificam aí através da cultura reggae. Tá aí na tela o Diego mostrando uns pedacinhos aí das mensagens edificantes que você traz através da sabedoria e da filosofia Rastafari. Desculpa te interromper. Esse Não, de trabalho boa. que vocês estão mostrando esse trabalho da série especial de conteúdos, né, que a gente está fazendo. Então, tem Sabedoria Rastafari, tem essa série que é a história do reggae, o legado Rastafari. Tem a parte também da meditação Rastafari, que a gente vai continuar também, né? Não vou botar todo dia, mas vou estar botando semanalmente, né? Um salmo também. Então, é um trabalho para não vir só a música, né? Para a gente poder trazer também um pouco da história, um pouco da informação e da inspiração, que independente da pessoa ser Rastafari ou não, é uma escola de saber, né? Uma escola de conhecimento. Eu acho muito importante a gente lembrar isso também, que muita gente acha, tá querendo transformar as pessoas em Rastafari, quer fazer uma igreja, e de forma alguma. Essa é a minha intenção ou pretensão. É simplesmente trazer aquilo que para mim demorou anos para eu poder engrenar, pesquisar. Então, trazer um pouquinho de uma síntese, de um início de jornada para quem tiver interesse em se aprofundar mais. E é isso também, focar, né, reforçar que é uma escola de saber. Então, assim como você pode estudar a filosofia greco-romana, pode estudar, né, os estoicos, pode estudar uma série de escolas espirituais, a sabedoria chinesa, milenar chinesa, você também tem em Rastafari um grande legado, um grande acervo de conhecimento para você entender mais um pouquinho da história da humanidade. E isso tudo, um convite a partir da música reggae. Aquela música que muita gente acha que é só coisa de doidão. Escola Iniciática de Sabedoria Rastafari. É um mantra que eu, Sônia Regina, a gente vem entoando nos nossos programas, que quando a gente vem trazendo um conhecimento, a gente não quer induzir a pessoa. Por exemplo, eu fiz participação com o padre no clipe do padre Denis Rickard. A gente traz o padre aqui, a gente não quer induzir ou falar para você ser católico. Quando a gente traz a Sônia Regina para falar sobre o espiritismo e a espiritualidade, a gente não está falando para você ser espírita. Quando a André da Cal vem aqui trazendo a sua música reggae e a cultura Rastafari, ela não está falando para você virar Rastafari, meu brother. É para você se atentar aos conhecimentos. E aquilo que servir para você, pegue e use na sua caminhada para escolher um caminho, não é não, Andréia? Mais ou menos por aí, né? Isso aí, perfeito, isso mesmo. É mostrar essa disciplina, mostrar, né, esse modo de vida, esse modo de olhar a vida. Eu sempre gosto de trazer também que qual o maior inimigo do Rastafari? O materialismo, né? É aquilo que nos desvia da nossa essência de vida. Então, claro que todo mundo precisa, né, da dignidade material nessa terra de provações, mas que isso não se torne o nosso farol principal, né? Que a gente não se desvie, né, da sabedoria maior que está acima de tudo, toda a nossa ignorância, de todos os nossos desejos, que é essa perspectiva de Deus na nossa vida, né? Sensacional. Andréia, agora eu quero saber o seguinte. Muita gente relaciona a ganja
né, a cannabis com a música reggae. Qual a origem dessa relação da ganja com a cultura rasta e a música reggae? Se foi o rasta que levou para o reggae ou foi o reggae que levou para o rasta a cultura da ganja? A ganja ela está na vida da humanidade desde os tempos remotos. A ganja sempre esteve na história da vida da humanidade. E ela estava lá naquela comunidade como auxiliadora que é, como muitas outras ervas, que também são auxiliadoras da humanidade, porque Deus é perfeito, né? O Criador colocou aqui um acervo, né, imenso, né, de cooperações para nós, de ferramentas aqui para a gente poder utilizar, e ela já estava ali naquele ambiente. A ganja ela é natural da África, né, a originária, e com a diáspora africana ela alcançou o mundo, né, vários territórios. E ela é adaptável ao planeta. Todos esses territórios que a gente conhece hoje, separados por oceanos, a ciência já traz, né, a Pangeia, o grande continente, tudo era uma coisa só. Então, muitas espécies, que a gente fala, essa espécie só tem aqui no Brasil. Aí, se você pegar ela e você levar lá para o outro lado do mundo, colocar bonitinha ali, quietinha, em determinado local, ela vai vingar também e vai fazer parte, ao longo das gerações, aquela sociedade ali vai descobrir, vai dar um uso, porque é isso que o ser humano faz com a sua criatividade natural, esse dom que a gente tem herdado do Criador, de ser criativo, né? E ele vai utilizar. Então, a ganja ela já estava ali na Jamaica, ela já estava ali como uma auxiliadora, como um remédio natural dentro daquelas medicinas populares. E a comunidade Rastafari se formando, tinham pessoas ali que naturalmente já utilizavam. E é difícil a gente explicar assim, que normalmente a gente aprende a história. Eu acho que isso é uma falha do nosso sistema educacional, que a gente pega o livro e é tudo separado por tópico, né? E a gente vira outra coisa. E a gente, às vezes, tem dificuldade de ver esse processo histórico. Então, quando o movimento Rastafari foi iniciando ali, aquele processo inicial, a ganja já estava ali e, naturalmente, ela continuou. Então, continuou como outras medicinas também. Mas por que ela é tão importante? Porque ela é realmente polivalente, ela serve para um monte de coisas, né? Ela tem esse caráter mesmo meditativo, de te deixar mais introspectivo. Então, naturalmente, ela se tornou algo muito forte dentro dessa comunidade. E foi muito perseguida, e os Rastafaris puxaram para si essa luta. Por isso que ficou tão associada ao Rastafari, e por que o reggae? Porque o reggae era o veículo de comunicação coletiva do Rastafari. Então, sim, quando ele pegou para si a defesa dessa planta, naturalmente o reggae ficou associado, né, a isso. Só que o reggae também foi absorvido pela cultura de massa, pela grande indústria que tem as suas misturas. Aí é onde vem esses estereótipos, essa coisa que acaba reforçando só como se a ganja fosse tudo dentro de Rastafari. Do reggae, não. É um elemento, é um alimento, um dos elementos dessa vivência, que não necessariamente todo rasta usa ganja, mas também não tem como tirar a ganja de ser algo que pertence, sim, à história, ao legado, né, à vivência Rastafari em sua origem e dentro de uma característica da própria comunidade. A mesma coisa sim, o dread. Muita gente fala, o que faz o dread, o que faz o rasta não é o dread. Eu sou contra essa afirmação, porque dentro da história Rastafari, dentro da permanência, né, do crescimento desse movimento, o dread está associado à identidade do Rastafari. Então, claro que você pode se considerar rasta e pensar sem ter dread, mas também não dá para dizer que o dread é irrelevante para o Rastafari. Não é irrelevante, porque ele faz parte, sim, da iconografia, da identidade, do imaginário. Ele foi uma peça de resistência muito importante no início desse movimento. Ele comunica coisas também. Quando você vê os dreads, ele tem uma comunicação, ele remete, né, a uma história, a uma ancestralidade. Então, ele é importante, sim, também. Sensacional. Além disso, uma erva de poder, assim como qualquer outra substância existente nesse universo material de terceira dimensão, usado com sabedoria,
ele com certeza E é importante ajuda falar, e já. Sim. desculpa, perdão. A Não, diferença está imagina, pode. em cada um, né? É a sabedoria que cada um tem para Exatamente. usar, né, essa medicina. Exatamente. Agora, a pergunta do Diego Messias, nosso editor e administrador das nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, ele quer saber como desmistificar a cultura Rastafari e o uso de drogas, porque muita gente associa o uso da ganja, a música reggae e a cultura Rasta, com o uso de drogas, o que é totalmente ao contrário, como diz a sua música da Tribo do Leão, não é, Andréia? A melhor maneira para o Rastafari dentro da realidade brasileira seria que fosse reconhecido, né, que comunidades espirituais pudessem, né, realmente fazer o plantio natural e não passar por nada desse tipo de associação, né, desse movimento predatório, que é o tráfico, que é essa economia marginal e tudo mais, que realmente não é o que nenhum Rastafari quer. Toda a luta Rastafari foi justamente pela descriminalização, pelo entendimento de que é um sacramento, de que é uma medicina, de que é um ativo cultural também que acompanha a humanidade desde sempre, que faz parte da história. Né? Então, assim, essa é a grande luta Rastafari no sentido de dissociar, né, dessas práticas e dessa visão criminal, né? Vamos dizer assim, criminosa. Exatamente. Né? Que realmente não tem absolutamente nada a ver. Hoje a história já prova tudo isso, a própria ciência. Eu sempre digo que Rastafari é tão profético no sentido de que ele lutou, sangrou, muitos foram presos na Jamaica, sofreram muito, né, defendendo essa planta. 30, 40, 50 anos depois, a medicina e seus laboratórios de ultra tecnologia, né, abriram aquele DNA inteiro dessa planta e trouxeram a mesma coisa, né, que os povos ancestrais já vinham falando, que ela boa para um monte de coisa e tal. Que bom que a medicina e a tecnologia pôde fazer esse trabalho, os cientistas conseguiram vencer também grandes barreiras de preconceito, e hoje isso tudo está aí. Está curando realmente doenças, está trazendo qualidade de vida para muita gente. E é isso que eu acho que já está mais do que na hora disso ser desse reconhecimento, porque o Rastafari trouxe essa visão de uma maneira simples, mesmo sem ter seus laboratórios, sem ter acesso a tanta tecnologia, já estava na oralidade, já estava no conhecimento ancestral sendo passado de que aquela planta, sim, pode contribuir com a humanidade. E hoje também contribui até com as economias dos países, né? Ajudando a erradicar pobreza e tudo mais. Mas ainda está muito associado a esse mercantilismo, a esse grande mercado, né, que está se formando também. Há de se ter muito cuidado, porque a própria ganja está sendo muito alterada. Né? Nos Estados Unidos já tem aí espécies que a pessoa fala, é ganja, mas está tão alterado aquilo, está tão transgênico, vamos dizer assim, que isso tudo é muito perigoso. Né? E a associação com outras drogas é uma total falta de conhecimento. E Rastafari está sempre associado à limpeza mental, espiritual. Ele não considera que a ganja traz isso numa perspectiva Rastafari. Tá? A ciência vai dizer um monte de poréns também, de efeitos colaterais, toma cuidado se você tiver tendência de esquizofrenia, tudo está provado também, tem todos esses cuidados. Mas dentro de uma perspectiva Rastafari, não é considerado que a ganja vai te trazer problema de memória, vai te deixar meio doidão, nada disso. Né? Isso é porque a própria pessoa, às vezes, tem um monte de outras práticas que podem afetar o seu equilíbrio, e aí acaba que, pela sociedade, já está acostumada a falar, ganja tira a memória e tal, todo mundo acaba atribuindo isso para si. E aí, por exemplo, o estresse tira a memória, deixa a gente né, confuso, um monte de coisa, alimentação, não dormir à noite. Não dormir à noite pode trazer efeitos colaterais diversos. E aí fica todo mundo focando, a ganja faz mal. Claro, em excesso vai fazer mal, se você, né, dependendo do seu histórico médico, pode não ser aconselhado para você, mas tem tantas práticas no dia a dia da sociedade de consumo que passa batido, inclusive não dormir direito, né?
e não é falado. Por isso que a gente quis reforçar esse caráter nessa música, Tribo do Leão, para a gente ter essa autocrítica também do que está normatizado na sociedade, que ninguém fala, mas que faz tanto mal quanto outras coisas, né? E também trazer esse caráter, que dentro do reggae, dentro dos fundamentos Rastafari, essas substâncias que a gente citou ali não condizem. O que acontece é que o reggae também foi distribuído pela contracultura, né? Misturou com a cultura hippie, o estoque e tudo mais, e muita gente atribui à contracultura o movimento hippie a Rastafari. São vertentes diferentes. Temos coisas em comum, porém, são coisas diferentes. Você sabe que aqui no canal Resistência Inclusiva, nós somos contra qualquer tipo de preconceito. Nós lutamos contra o capacitismo sob qualquer espécie de natureza. Isso não se trata somente das pessoas com deficiência. Isso se trata também das pessoas com cor diferente, com opção sexual diferente, ou porque a pessoa faz isso, ou porque a pessoa curte um reggae, já fala que a pessoa é maconheira. A pessoa curte um rock, a pessoa é cheirador de cocaína. Aquele estereótipo, né? Então isso é muito importante a gente quebrar aqui, porque não tem nada a ver que a André acabou de dizer. Eu quero encerrar com uma pergunta e uma frase do nosso querido Bob aqui. Deus me enviou à Terra com uma missão. Só Ele pode me deter. Os homens nunca poderão. Qual é a sua missão, Andréa Dacal? E eu quero saber se você sofreu algum tipo de preconceito pelo fato de você trazer aí a música reggae e a cultura rasta. Com certeza. Mas é um processo natural, né, de quando a gente assume qualquer tipo de posição íntegra, né, quando a gente deixa de se permitir ser uma amálgama de tudo aquilo que a gente é influenciado desde que a gente nasce, né, e quando a gente escolhe um caminho e fala, não, eu vou tentar o máximo possível, né, ser íntegra nesse caminho que me tocou, que me trouxe para o meu eixo, né, e tal. Então, a gente sofre, sim, muito preconceito quando a gente diverge dessa massificação, né, desse modismo, dessa tendência, né, de homogeneizar os pensamentos, esse controle mental, né, que Bob Marley falava, emancipe sua mente, né, que ele fala em Redemption Song, né, quando a gente busca essa emancipação mental, e justamente quando a gente também atribui o poder à fé, a algo que não é controlado pelos homens, porque por que a fé é tão combatida? Né? Por que esses valores são tão combatidos? Porque eles te mudam e te deixam menos suscetível ao materialismo, ao consumismo, né? Você começa a ser mais seletivo. Isso não interessa ao consumo de massa predatório, né? A esse sistema de coisas que coisifica o ser humano e transforma cada pessoa numa conta bancária, que quanto mais ela é cheia de dinheiro, melhor ela é como ser humano. Então, é isso que o Rastafari combate, é essa a essência do reggae, né? E é essa a minha missão, de também ser uma mosquita que incomode bastante a Babilônia. Quando a gente faz isso cada vez mais bem feito, aí a gente é mais perseguido. Mas também a gente cumprindo o serviço com categoria. E pede a Deus misericórdia para a gente conseguir seguir em frente sem parar. Porque a resistência, a nossa resistência em continuar fazendo as coisas desse jeito, é o efeito reverso da Babilônia também resistindo para que você não avance, para que o seu exemplo também não chegue em fulaninho, em ciclaninho, que pode se inspirar, que pode ser menos suscetível a essas influências também. E eu sempre falo que eu praticando isso, quem me ouve me ajuda a continuar praticando isso cada vez mais. Sensacional. Ó, palavras do Bob. Escrevo aqui no presente para que no futuro seus olhos possam lembrar de mim, quando sua mente me esquecer. E é isso que nós estamos fazendo aqui, escrevendo para o futuro. André Dacal, fique à vontade para nos desejar aí, passar a sua visão, deixar a sua fala de encerramento, tá bom? Você e o Reginaldo, eu já vou agradecendo, tá bom?
Obrigado pela presença, obrigado pela sabedoria, obrigado pelo trabalho, gratidão a todos que nos acompanharam. Fique à vontade para se despedir e passar a sua mensagem. Gratidão pela acolhida, pelo convite, Denise Albert, Diego Messias, todo o pessoal da rádio, página Conexões, programa Conexões, Resistência Inclusiva, parabéns pelo trabalho, esse tema é muito importante, né? Nós somos já é criativo, Deus é criativo, somos uma ampla diversidade, mas fazemos parte da mesma família, cada um de nós é importante, e que ninguém seja excluído, né, dessa missão que a gente tem individual e coletiva também. Então, quanto mais a gente se sente acolhido, mais a gente consegue cumprir o serviço. Cada um veio aqui cumprir. Convido a vocês a acompanhar a gente lá no Instagram, @AndreaDacal, do jeitinho que vocês viram aqui escrito, aqui no Facebook, na página Andréia Dacal Música, e nas principais plataformas de música. Vocês colocarem lá na lupinha Andréia Dacal, vocês vão encontrar nosso acervo disponibilizado. Vou ficar muito feliz se vocês estiverem navegando com a gente a partir daqui do programa Conexões. Damos graças pela atenção de todos. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar, né, um pouquinho e trazer alguma inspiração aí para vocês aí do outro lado. Diablaze. Sou louco porque vivo em um mundo que não merece a minha lucidez. Esse foi o programa Conexões de hoje. Recebeu a cantora e compositora Andréia Dacal e seu companheiro, Já Reginaldo, trazendo o lançamento da sua nova música Tribo de Leão, que foi tema do nosso programa Conexões de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam ao vivo e estarão nos ouvindo pelo podcast da Rádio WRB. Esse foi o programa Conexões de hoje. E a gente agradece as nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB, os canais Entre Mundos, canal Resistência Inclusiva, canal Veia na Roça, blog Sociologia e Análise, as páginas AZ Palavras, Massa Crítica, Resistência Inclusiva, os grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas, Repostando, Basquete sobre Rodas Taubaté e, lógico, o grupo gerador de todas as nossas plataformas, Grupo Comunicação e Pesquisa. Gratidão também à Fundação Pro Memória de São Carlos, que é uma fundação pública, a qual nós apoiamos por serem agentes de transformação da sociedade através da informação e do conhecimento. E acompanhem o Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, edição de março, com o tema Patrimônio Edificado de São Carlos, Arquitetura e Preservação. Transmissão ao vivo no YouTube, dia 29/3, às 19 horas, com o convidado Rodrigo Peronte Santiago, ele que é palestrante, graduado e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela IAU, USP, possui pós-doutorado em Direito Urbanístico pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP também. Atualmente é chefe de divisão de preservação do patrimônio da Fundação Pro Memória de São Carlos e pesquisador colaborador de projetos de documentação patrimonial por meios digitais, promovido pela IAU em parceria com a Sapienza, Universidade de Roma. Esse é o Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, e você acompanha lá no YouTube. Então, esse foi o Conexões de hoje. Muito obrigado a todos. Já Rastafari! Diablaze a todos com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos e sejamos sempre as nossas melhores versões. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. O nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência e o nosso espírito é que são e sempre serão livres. Canal Resistência Inclusiva e Rádio WRB, 3 anos com você. Namastê, saudações, navegantes.